Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 3 de junho de 2022, sexta-feira. Muito obrigada por ter vindo. Vamos avançando todos os dias um pouquinho mais. E hoje nós vamos começar com o Salmo 121. É uma oração pela proteção do Senhor. Diz assim: levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Aleluia. Provérbios. Já fizemos a oração pedindo a proteção do Senhor. Agora vamos para Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Velho Testamento, continuando com a história de Davi, nosso pai Davi. Nós estamos em 2 Samuel, hoje, capítulo 20, a revolta de Seba contra Davi. Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar a trombeta e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retome, pois, cada um para sua tenda, ó filhos de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá acompanharam o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando do palácio e as colocou numa casa sob guarda e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Irmãos, essas concubinas aqui são as concubinas que o rei Davi tinha deixado na sua fuga para cuidar do palácio, né? As concubinas são meio esposas, cada concubina é uma meio esposa, que eu quero dizer, ela é uma esposa, mas ela não tem os direitos de uma esposa verdadeira, digamos assim. Então, como Absalão as desonrou, essas 10 concubinas, agora com a volta do rei Davi, ele deixou que elas ficassem enclausuradas em uma casa, vivendo como viúvas, porque agora elas são adúlteras. Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei, porque o rei ordenou a Amasa: dentro de 3 dias, convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Davi disse então a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura, saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então esse Seba agora
quer tomar o trono para si também, né? Mal acabou a encrenca com Absalão, apareceu esse Seba, filho de Bicri, aqui, querendo tomar o trono. Quando chegaram à grande rocha que está em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Então Joabe cumprimentou Amasa, dizendo: "Vens em paz, meu irmão?" E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém Amasa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amasa se esparramaram no chão e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Então, pelo que se entende aqui, Amasa estava querendo proteger Seba, né, o filho de Bicri, por isso que ele foi morto. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e exclamou: "Quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe." Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou o corpo para fora da estrada e cobriu o corpo com uma coberta. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca, e todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel de Bet-Maaca e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro, uma mulher sábia bradou da cidade: "Ouvi, ouvi, dizei a Joabe: vem aqui para eu conversar contigo." Joabe se aproximou da mulher e a mulher perguntou: "És tu, Joabe?" Ao que Joabe respondeu: "Sou." A mulher acrescentou: "Escuta, pois, as palavras da tua serva." E Joabe assentiu, dizendo: "Estou ouvindo." Então a mulher falou: "Antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho na cidade de Abel." E era desta maneira que se encontrava solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que desejas arruinar a herança de Yahvé? Respondeu Joabe: "Não é este meu desejo. Longe de mim querer destruir ou arruinar esta cidade. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que o entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade." Diante disto, a mulher replicou a Joabe: "Pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha." Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía seu bom senso. Em seguida, degolaram a Seba, filho de Bicri, e arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente, Joabe fez soar a trombeta e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua tenda. E Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Então, Seba, filho de Bicri, se escondeu aqui nessa cidade, né? Alguém o escondeu ali dentro, alguém o acolheu. E aí Joabe, com todo o exército, ia invadir a cidade e matar todo mundo. Mas essa mulher, olha só como é a sabedoria, né? Essa mulher chamou Joabe para conversar. E aí ela entrou em acordo com Joabe e entregaram a cabeça de Seba, filho de Bicri. Assim, ninguém mais precisou ser morto. Joabe era o comandante supremo do exército.
Benaia, filho de Joiada, comandava os cretitas e os peletitas. Adonirão era chefe dos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailube, era o arauto e conselheiro do rei. Seva era escrivão e secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi. Até aqui por hoje. Amanhã nós vamos saber sobre o andamento do reinado de Davi depois de todos esses acontecimentos. Amanhã nós vamos ver que houve uma grande fome em Israel. Agora nós vamos para o Novo Testamento e hoje nós vamos ler Atos. Vamos começar o livro de Atos, então vamos ler o capítulo 1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, salientou ele, de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, à distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte neste ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro,
está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando, afirmaram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém? Agora vai começar o ministério dos apóstolos. Então agora nós vamos começar a ver o ministério que cabe a nós também. O livro de Atos é um livro que fala a respeito de nós, da nossa missão. Fiquem todos bem, amanhã nós voltaremos e leremos mais uma porção. Assim nós vamos dia a dia até que Deus nos dê a vitória. Fiquem bem e até amanhã.